Imagine que uma pequena mudança na temperatura da água, bem no meio do Oceano Pacífico, a milhares de quilômetros de onde você está agora, pudesse decidir se a sua conta de luz vai subir, se o preço dos alimentos vai disparar, ou se sua cidade vai enfrentar uma tempestade histórica ou uma seca devastadora. Bom, parece roteiro de um filme de ficção científica sobre o fim do mundo, não é mesmo? Não, mas isso é real. E está acontecendo agora. E o cientista tem um nome para esse monstro invisível: Super El Niño. Você provavelmente já ouviu falar do El Niño, clássico nos jornais, mas o que o NOAA, que é a Administração Oceânica e Atmosférica dos Estados Unidos, e cientistas do mundo inteiro estão monitorando nesse exato momento, não é um evento comum, longe disso. É o que eles chamam informalmente de Super El Niño, uma anomalia térmica tão massiva que é capaz de bagunçar o motor climático de todo o planeta Terra. No último grande evento desse tipo, entre os anos de 2015 e 2016, mais de 60 milhões de pessoas foram diretamente impactadas. O mundo viu secas ainda mais severas na África, falta de água histórica em Porto Rico, por exemplo, e a temperatura média global atingir recordes assustadores, nunca antes vistos. Mas por que isso acontece? Como uma porção de água morna no meio do nada consegue ditar as regras do clima global? E por que o Super El Niño desse ano está deixando os meteorologistas e cientistas em estado de alerta máximo? Bom, é no que vamos mergulhar a partir de agora, nos segredos mais profundos do Oceano Pacífico, para entender a ciência por trás do maior fenômeno climático da nossa era. Para entender o Super, precisamos primeiro entender o básico. O El Niño não é um evento isolado, ele faz parte de um sistema maior, que os cientistas chamam de ENSO, ou em português ENOS, que é o El Niño Oscilação Sul. Pense nisso como uma gigantesca gangorra climática que balança entre o oceano e a atmosfera no Pacífico Equatorial, aquela faixa que fica bem na linha do Equador entre a América do Sul e a Ásia. Em condições normais, existem ventos muito fortes chamados ventos alísios. Esses ventos sopram constantemente de leste para oeste, ou seja, eles empurram a água quente da superfície do oceano da América do Sul em direção à Ásia e à Oceania. Como consequência desse empurrão, a água quente se acumula lá no lado da Indonésia e da Austrália. Como a água quente evapora mais rápido, aquela região fica cheia de nuvens, de chuva e de umidade. Enquanto isso, aqui no lado da América do Sul, perto do Peru e do Equador, acontece um fenômeno chamado ressurgência. Como que a água quente da superfície foi empurrada para longe pelos ventos, a água fria, profunda e cheia de nutrientes do fundo do oceano sobe para ocupar o lugar dela. Isso faz com que as águas do Peru sejam frias e repletas de peixes. Esse é o estado normal das coisas, o equilíbrio do planeta Terra. Mas a cada 2 ou 7 anos, por motivos que a ciência ainda tenta desvendar completamente, essas engrenagens elas falham. Os ventos alísios enfraquecem, às vezes eles chegam mesmo até soprar em direção oposta, ou seja, viram uma bagunça e um descontrole total. E quando os ventos param de empurrar a água quente para o oeste, o que acontece? Toda aquela piscina de água superaquecida que estava acumulada perto da Ásia começa a escorrer de volta em direção à América do Sul. E quando essa água morna chega na costa sul-americana, ela tampa essa ressurgência. A água fria e rica em nutrientes não consegue mais subir. O oceano esquenta e as nuvens de chuva que deveriam estar lá na Ásia cruzam o oceano e vêm parar por aqui. Esse é o El Niño. Aliás, uma curiosidade sobre o nome, ele foi dado por pescadores peruanos lá no século XIX. Eles perceberam que essa corrente de água quente costumava atingir o ápice por volta do mês de dezembro, perto do Natal. Então chamaram o fenômeno de El Niño em referência ao menino Jesus. Ok, eu entendi o El Niño, mas e o tal Super El Niño? De onde vem esse termo?
Para começar, Super El Niño não é uma categoria científica oficial escrita nos manuais da Organização Meteorológica Mundial. É uma expressão popular e midiática que os cientistas acabaram adotando para descrever um evento de intensidade muito forte. Para classificar a força do El Niño, os cientistas medem o quanto a temperatura da superfície do mar, no Pacífico Central e Oriental, está desviada da média histórica de longo prazo. Eles dividem isso em 4 categorias bem básicas. O fraco, quando a água está entre 0,5 e 0,9 graus, mais quente que o normal. O moderado, de 1,0 a 1,4 acima da média. Forte, de 1,5 a 2,0 acima do normal. E muito forte, ou Super El Niño, quando as anomalias ultrapassam os 2,0 graus de aquecimento prolongado. Nesse momento você deve estar pensando, poxa, mas só 2 graus Celsius? Isso não muda nem o clima no meu quarto. É aí que está o grande erro. Isso porque estamos falando de 2 graus Celsius de anomalia na superfície de milhares de quilômetros quadrados de oceano. A quantidade de energia térmica extra que isso joga na atmosfera é equivalente a milhões de bombas atômicas explodindo em forma de calor todos os dias. É energia pura flutuando sobre o maior oceano do planeta Terra. Para você ter uma ideia do nível de monitoramento, o NOAA emitiu alertas mostrando que as chances de termos um El Niño de forte a muito forte nesse período ultrapassam os 60%. E quando o oceano acumula calor profundo por meses, essa energia inevitavelmente sobe para a superfície, alimentando esse verdadeiro monstro colossal. Quando o Pacífico Equatorial esquenta tanto assim, ele altera a chamada circulação de Walker e modifica o caminho das correntes de jato, que são verdadeiras rodovias em alta altitude que guiam as tempestades pelo mundo inteiro. E o resultado? O clima global entra em um curto-circuito. Vamos fazer uma viagem rápida para ver o impacto disso em diferentes partes do mundo. Primeira parada, América do Norte. Durante um Super El Niño, a corrente de jato do Pacífico se estende e se move mais para o sul. Isso costuma trazer um inverno muito mais úmido e chuvoso para o sul dos Estados Unidos, principalmente ali no estado da Califórnia. Regiões desérticas enfrentam inundações repentinas. Lembra do ciclone tropical que atingiu a Califórnia trazendo chuvas históricas há alguns tempos atrás? Pois bem, é o El Niño que aumenta drasticamente a atividade de furacões no Pacífico Central e Oriental. Por outro lado, ironicamente, ele atua como um escudo para o Oceano Atlântico. Os ventos fortes gerados na alta atmosfera pelo El Niño cortam o topo das tempestades em formação no Atlântico, suprimindo e diminuindo o número de furacões por lá. Menos furacões em Miami, mas muito mais tempestades em Los Angeles, no outro extremo. Segunda parada, Ásia e Oceania. Aqui o cenário é o oposto. Como a água quente fugiu dali, a Indonésia, a Austrália e partes da Índia sofrem com secas extremas. O risco de incêndios florestais catastróficos na Austrália dispara. Plantações inteiras de arroz e grãos secam, ameaçando a segurança alimentar de milhões de pessoas que vivem ali naquela região. Agora a terceira parada, América do Sul, e aqui, é claro, incluindo o Brasil. O Brasil é um dos países mais afetados por um Super El Niño, aqui na América do Sul. Isso é devido às suas dimensões continentais. O fenômeno causa uma divisão radical no país. No norte e nordeste, o El Niño bloqueia formações de nuvens de chuvas, gerando secas severas na floresta amazônica e no sertão, além de temperaturas sufocantes. Grandes rios amazônicos chegam a níveis criticamente baixos, isolando comunidades ribeirinhas totalmente. Já no sul do país, o efeito é bizarramente o inverso. A corrente de jato aprisiona frentes frias e sistemas de baixa pressão sobre a região, provocando chuvas torrenciais intermináveis, tempestades de granizo e, é claro, enchentes devastadoras. Mas há um detalhe que está deixando os cientistas e meteorologistas muito mais preocupados hoje do que há 10
ou 20 anos atrás. O El Niño é um fenômeno natural. Ele acontece há milhares de anos, muito antes do primeiro ser humano acender uma fogueira ou inventar fábricas superpoluentes como temos hoje em dia. Mas o El Niño atual está acontecendo em um planeta diferente. Um planeta cujos oceanos já estão acumulando calor recorde devido às mudanças climáticas causadas pelas emissões de gases, principalmente do efeito estufa. Como disse Adam Scaife, um renomado cientista climático do Serviço Meteorológico do Reino Unido, o aquecimento do El Niño está pegando carona em cima do aquecimento global. Imagine um atleta que já corre muito rápido e de repente sobe em uma esteira rolante que está se movendo na mesma direção. A velocidade dele vai ser inédita. E é exatamente isso. As temperaturas que estamos vendo em várias regiões do mundo não têm precedente histórico, porque a anomalia do El Niño está somada à base já superaquecida do planeta Terra poluído. O impacto disso na vida marinha é devastador. Como o oceano tão quente, ocorre o chamado branqueamento em massa dos recifes corais, que são os berçários da vida oceânica. Sem falar que na costa da América do Sul, a falta de nutrientes devido ao fim da ressurgência colapsa as populações de peixe. Menos peixe significa menos alimentos para aves marinhas, pinguim, mamíferos aquáticos, gerando uma crise ecológica em cadeia nessas regiões. Além do desastre ambiental, temos um impacto econômico. O preço das commodities agrícolas, como café, açúcar, cacau, por exemplo, costuma disparar durante o El Niño, devido às quebras de safra globais. A energia fica mais cara, onde a matriz depende de hidrelétricas afetadas pela seca. No final das contas, o Super El Niño vai mexer diretamente no nosso bolso. Depois de um Super El Niño, o que vem a seguir? A história da meteorologia nos mostra que, frequentemente, a atmosfera reage ao extremo oposto. Depois que o Pacífico gasta toda essa energia térmica, as águas superficiais podem resfriar rapidamente abaixo da média, dando início à La Nina, a irmã fria do El Niño, que traz um conjunto completamente novo de desafios climáticos. Enfim, um ciclo sem fim. Mas os cientistas reforçam uma coisa: o objetivo de monitorar e prever um Super El Niño com tanta antecedência não é causar pânico na população, é dar uma espécie de superpoder à nossa civilização atual. Saber que um evento dessa magnitude vai acontecer permite, ou pelo menos deveria, que governos estoquem alimentos, gerenciem reservatórios de águas de forma estratégica, preparem cidade para a enchente e ajude agricultores a mudar o calendário de plantio. A ciência meteorológica hoje nos dá uma janela de preparação que os nossos antepassados com certeza não tiveram. Enfim, o Super El Niño é um lembrete definitivo de que vivemos em um planeta vivo, interconectado e extremamente sensível. Uma mudança de temperatura em uma praia deserta no Pacífico pode ditar o rumo da geopolítica, da economia e da vida cotidiana em todos os continentes. Mas e você? Já sentiu os efeitos do El Niño na sua região? Viu sua cidade ficar mais quente, mais chuvosa ou mais seca ultimamente? Deixe seu comentário aqui embaixo, porque a sua percepção ajuda a entender como esse gigante afeta as nossas vidas ou a sua vida real. Se você gostou desse mergulho na ciência do clima, não esquece de deixar o seu like, se inscrever aqui no canal e, claro, ativar os sininhos da notificação para não perder os próximos vídeos aqui do canal. Meu muito obrigado por assistir até aqui, um grande abraço e até o próximo vídeo.